Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com o assunto função do segundo grau, vendo agora especificamente a segunda aula do assunto gráfico. Nessa aula aqui, pessoal, vamos ver a respeito do vértice da função do segundo grau, vamos ver o ponto de máximo, ponto de mínimo e também a imagem da função do segundo grau. Aula muito importante, ok? Vem comigo aqui, ó, preste bastante atenção. Olha só, gráfico da função quadrática, tá? Parte 2, porque essa aqui é a segunda aula a respeito de gráfico. Aí começamos aqui, ó, com o vértice da parábola. Diz o seguinte, ó, as coordenadas, tá? O vértice é um ponto, tá? Então, as coordenadas do vértice são fornecidas por... Vou colocar a fórmula aqui, ó, pessoal. X do vértice é dado por menos o B sobre o 2A. E o y no vértice é dado por menos o delta dividido por 4A. Aí é o seguinte, Ferreto, eu não me lembro o que é o delta. Pessoal, o delta, vou colocar aqui, ó, aqui do lado, o delta é o discriminante. Ele é dado por B ao quadrado menos o 4 vezes o A vezes o C. É o que está dentro da raiz quadrada lá na fórmula de Bhaskara. Beleza? Aí vamos fazer o seguinte, ó. Vamos descer um pouquinho, mais ou menos aqui assim, e vamos aplicar essas duas fórmulas nesse primeiro exemplo que diz o seguinte, ó. Determine o vértice da parábola dada pela função. Está aqui a função do segundo grau, né? E construa o gráfico dessa função. Então vamos começar aqui, ó. Vértice. Primeiramente, ó, vamos calcular o x do vértice dessa função. Repare o seguinte, ó. Essa função aqui, ó, ela é uma função do segundo grau, tá? Só que ela está incompleta. Por que incompleta, Ferreto? Pelo seguinte, ó, o coeficiente A, ele tem valor quanto? Valor 1, beleza? Agora, o coeficiente B, ou seja, o coeficiente do x, ele vale menos o 4. Tá aqui. E o coeficiente C? Está aparecendo aqui o termo independente? Não, né? Por isso que ela está incompleta, ou seja, o C é exatamente igual a zero. Então, pegando esses valores aqui, ó, e substituindo aqui no x do vértice, vamos ter o seguinte. O x do vértice é dado pela fórmula aqui em cima, ó, menos o b dividido por 2a. Tudo bem? Agora é o seguinte, vai lá, ó, o menos o b. O b vale menos 4. Então, menos com menos 4, o resultado é 4 positivo, dividido por 2 vezes o a. O nosso a vale 1, então 2 vezes 1, 2. Então, dessa forma, ó, 4 dividido por 2, o x do vértice vale 2. Tudo bem? Agora, vamos lá. Vamos falar agora a respeito do y do vértice, tá? O y do vértice, a fórmula diz o seguinte, ó, menos delta sobre 4a. Então, fica menos o delta dividido pelo 4a. Vamos calcular o delta aqui, ó. Vem comigo aqui do ladinho, ó. O delta é dado por b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Neste caso, ó, o b, no caso, vale quanto, gente? Vale menos o 4. Então, vai ficar menos o 4 elevado ao quadrado menos o 4 vezes o a, que é 1, né? Vezes o c. O c vale 0. Então, esse delta aqui é dar quanto, gente? Menos o 4 elevado ao quadrado fica 16 positivo. Reparem que esse segundo termo aqui, ó, por ter um zero, fica 4 vezes 1 vezes 0. Tudo isso daqui, ó, fica exatamente igual a zero. Ou seja, o delta vale 16 positivo. Substituindo aqui, ó, nós vamos ter então que menos o delta fica menos o 16 dividido por 4 vezes o a. Como o a vale 1, 4 vezes 1, 4. Menos 16 dividido por 4 fica menos o 4. Então, nós temos aqui, ó, que o vértice tem as coordenadas x do vértice é 2 e o y do vértice é menos o 4. Beleza? Agora, esse exemplo pergunta também o seguinte, ó, construa o gráfico. Pessoal, para construirmos o gráfico da função, é muito importante nós descobrirmos as raízes dessa função. Então, pega a função, que no caso é dada por x ao quadrado menos o 4x, e igual a zero. Como é uma função aqui no formato incompleto, tá? Tá faltando c, o que nós podemos fazer aqui, ó?
Vamos colocar o x em evidência, tá? Já que o x aqui, ó, é um fator que está presente nos dois termos, tá? Por isso a gente coloca ele em evidência. Agora pensa assim, ó, x vezes quanto que dá x ao quadrado? X vezes o x. Agora, x vezes quanto que dá menos 4x? Menos o 4. Isso daqui é zero. Agora é o seguinte, pessoal, nós temos ali uma multiplicação onde o resultado é zero. Neste caso, um dos dois números, ou seja, ou x ou x menos 4, deve ser igual a zero, ok? Acompanhe comigo aqui, ó. Então, nós temos que ou este x aqui, ó, é igual a zero, ou este x menos 4 aqui, ó, é igual a zero. Então, nós podemos ter ou o x zero, ou, tá, o x menos o 4 igual a zero. Passa o menos 4 para o lado direito, nós vamos ter o x igual a 4. Então, pessoal, neste caso, nós descobrimos a primeira raiz, x1 igual a zero, e a segunda raiz, x2 igual a zero. Caso, pessoal, você tenha utilizado a Bhaskara para encontrar as duas raízes, não tem problema nenhum, tá? Com certeza você iria encontrar o x igual a zero como a primeira raiz e o x igual a 4 como sendo a segunda raiz. Fazendo por Bhaskara ou fazendo aquela fatoração por estar no formato incompleto, tá? O resultado dá o mesmo, beleza? Vem comigo aqui, ó. Então, agora, construindo o gráfico, como é que fica essa função aí? Ó? Vamos colocar aqui, ó, o eixo das abscissas, né? Ou seja, o eixo x, e vamos colocar aqui assim o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo y. Agora, repare o seguinte, essa função está cruzando o eixo x lá no 0 e lá no 4, ou seja, são as raízes. Então, essa parábola está passando aqui assim no 0 e está passando aqui assim no 4. Agora, repare o seguinte, ó, o coeficiente do x ao quadrado é um valor positivo. Isso significa o quê? Concavidade voltada para cima. Então, como a parábola está passando por esses dois pontos aqui, ó, e a concavidade é para cima, nós temos mais ou menos, tá, a parábola nesse formato aqui. Tudo bem? O vértice que se encontra aqui, ó, a gente já calculou as coordenadas. O x do vértice é 2, então mais ou menos aqui assim nós temos o 2. E o y do vértice, nós calculamos aqui, ó, deu menos o 4. Então, está aqui, ó, as coordenadas do vértice dessa parábola aí. Pessoal, repare o seguinte, aquela linha que está aparecendo é uma linha muito conhecida na parábola, tá? Ela se chama eixo de simetria da parábola. Esse eixo de simetria divide a parábola em dois lados, tá? Onde um lado, no caso, é decrescente e o outro lado é crescente. Isso sempre vai existir, tá? Sempre em qualquer parábola vai existir o eixo de simetria. Por isso, pessoal, reparem que o x do vértice ele está exatamente no meio, ou seja, entre as duas raízes. Então, uma outra maneira de você descobrir o x do vértice é tirar a média das duas raízes. Feito, como é que faz isso? Vem comigo aqui, ó. Nós podemos descobrir também que o x do vértice é dado pela média entre as duas raízes. Ferreto, como assim a média? x1 mais x2 dividido por 2. Olha aqui, ó. O x1, ou seja, a primeira raiz não é 0? É. Mais o x2, a segunda raiz, não é 4? É também. Dividido pelo 2. 0 mais 4 dá 4, dividido por 2 dá 2. Ou seja, o x do vértice, o resultado é 2. Ferreto, entendi. Agora é o seguinte, será que eu tenho como descobrir agora o y no vértice sem utilizar a fórmula? Claro que tem, meu amigo. A partir do momento que você tem o x do vértice, pega esse valor e substitua no x da função. Você vai descobrir o y correspondente àquele x ali, ou seja, o y no vértice. Quer ver? Ó? Vem comigo aqui. Ó. Então, lá na função, no lugar do x, vamos colocar o 2. Então, quanto é que vai ficar? Vai ficar o x ao quadrado, ou seja, o 2 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o x, que é quem? Vezes o 2. Isso dá quanto? 2 ao quadrado é 4, tá? Aqui, menos 4 vezes o 2 dá menos 8, ou seja, 4 com menos 8, isso dá menos o 4. Ou seja, o y do vértice é dado por menos 4, como a gente já tinha descoberto.
Beleza? Então, pessoal, essa é uma outra forma também de você chegar nas coordenadas do vértice dessa função, ou seja, da parábola. Beleza? Vamos descer um pouquinho agora e vamos falar a respeito disso daqui, ó. Valor máximo e valor mínimo. Para explicar isso daqui, pessoal, eu vou diretamente no exemplo que fica muito mais fácil de você entender. Olha só, determine os zeros das raízes, então, né? O vértice e o valor máximo ou mínimo da parábola dada pela função. Então, está aqui a função do segundo grau. Beleza? Aí ele diz ainda, construa o gráfico. Nessa função aqui, ó, nós temos que o a, ou seja, o coeficiente do x ao quadrado, ele vale menos 1. O b aqui é o coeficiente do x, ele está valendo 2. E o c é o termo independente, ele está valendo 8. Pessoal, dessa maneira aqui, ó, primeiramente vamos descobrir aqui os zeros, ou seja, vamos começar pelo delta, tá? Lembra que o delta é b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Então, substituindo os valores de a, b e c aqui, nós vamos ter o seguinte, o b é 2, então vamos ter 2 ao quadrado menos o 4 vezes o a, que é quanto? O a vale menos 1, então menos 1 vezes o c, que é quanto? Que é 8. Então, colocamos aqui, ó. Então, o delta é dado por 2 ao quadrado é 4. Agora, menos o 4 vezes o menos 1, isso dá 4 positivo. 4 vezes 8, 32. Então, 4 mais 32, vamos ter, então, que o delta é igual a 36. Ferreto, que informação importante que esse delta fornece? Essa daqui, ó. O delta aqui, ó, é um valor maior do que zero, ou seja, um valor positivo. Então, dessa forma, pessoal, nós vamos ter x1 diferente de x2, ou seja, duas raízes reais e distintas. Agora, que raízes que são essas? Vem para a Bhaskara, ó. X é dado por menos o b, mais ou menos, raiz de delta, que acabamos de calcular, né? Dividido por 2a. Ou seja, x é igual menos o b. Cadê o b? O b vale 2. Então, fica menos o 2. Mais ou menos, raiz quadrada de delta. O delta vale 36. Então, fica a raiz quadrada de 36, que o resultado é 6. Beleza? Dividido por 2a, ou seja, 2 vezes quem? O menos 1, o resultado é menos o 2. Assim, pessoal, nós vamos descobrir aqui duas raízes, x1 e x2. Primeiro, utilizando o sinal positivo. Menos o 2 mais o 6, isso dá 4. 4 dividido por menos o 2, o resultado é menos o 2. Agora, menos 2 com menos o 6, isso aqui dá menos 8. Menos 8 dividido por menos 2, o resultado é 4 positivo, tá, pessoal? Então, aqui estão as duas raízes, ó, x igual a menos 2 e x igual a 4. A próxima pergunta é em relação ao vértice. Vamos utilizar as fórmulas? Olha só, o x do vértice é dado por menos o b sobre 2a. Ou seja, menos, quanto é que vale o b? Vale 2. Então, fica menos o 2 dividido por 2 vezes o a. O a vale menos 1, então 2 vezes menos 1, o resultado é menos 2. Menos 2 dividido por menos 2, x do vértice, então, é 1. Beleza? Agora, o y do vértice. Aqui, ó. A fórmula é menos o delta sobre 4a, né? Cadê o delta? O delta nós calculamos aqui, ó. O delta vale 36. Então, fica menos o 36 dividido por 4 vezes o a. O a vale menos 1, então 4 vezes o menos 1, menos o 4. Y do vértice, então, é menos o 36 dividido por menos 4. Y do vértice é 9 positivo. Pessoal, repare o seguinte, ó, nós calculamos ali o x do vértice utilizando a fórmula menos b sobre 2a. Mas também poderíamos calcular o x do vértice utilizando a média das raízes. Ou seja, menos 2 somado com o 4, o resultado é 2. Dividido por 2, o resultado é 1. Então, o x do vértice é 1, como a gente encontrou ali. Pega esse valor 1, joga onde?
Joga na função, e aí você vai descobrir o valor da função, que no caso será o y do vértice igual a 9. Beleza? Poderia fazer também dessa fórmula, ou utilizando as fórmulas como a gente fez ali. Ok? Vamos traçar o gráfico? Olha só. Aqui nós temos o eixo das abscissas, e aqui assim o eixo das ordenadas, o eixo y então aqui, né? E aqui o nosso eixo x. Reparem que o gráfico está passando nas raízes menos 2 e 4. Então, lá no x igual a menos o 2, vamos dizer que é aqui assim, ó, menos o 2. E no x igual a 4 está passando o gráfico. Agora, repare o seguinte. O valor do a aqui ó, é um valor negativo. Isso significa que a parábola tem a concavidade, no caso, voltada para baixo. Então, este gráfico aí, ó, mais ou menos está assim, ó. Veio aqui assim, ó, né? Mais ou menos assim, né, pessoal? Reparem que o C aqui, o termo independente, ele vale 8, ou seja, está cruzando o eixo Y ali, ó, exatamente no 8. Beleza? Outra coisa, ó, o vértice. O vértice tem o x dele. Aqui está o vértice, ó. O x do vértice a gente descobriu que vale 1, e o y do vértice nós descobrimos que vale 9. Ok? Agora é o seguinte, pessoal, esse exemplo também está querendo saber o valor máximo ou o valor mínimo dessa parábola aí. Aí eu te pergunto, será que ela tem um valor máximo ou um valor mínimo? Repara o seguinte, ó, o gráfico tem a concavidade voltada para baixo. Então, aquelas linhas ali elas vão descer até o menos infinito, concorda comigo? Não tem um valor mínimo. Agora tem um valor máximo, tá? Qual é o valor máximo que esse gráfico está chegando? É o valor y, tá? Então, o máximo desse gráfico é o y igual a 9. Então, como é que escreve? Vem aqui, ó. Então, a gente pode escrever assim, ó. O valor máximo, vamos botar assim, ó. V máximo, tá? É exatamente 9. Beleza? Desce comigo agora aqui, ó. E vamos falar agora acerca da imagem. Então, uma parte muito importante aqui, ó. Diz o seguinte, o conjunto imagem da função, então nós temos aqui ó, a função do segundo grau, né, com a diferente de zero, é o conjunto dos valores que y pode assumir. Vamos sublinhar isso aqui, ó. É o conjunto dos valores que y pode assumir. Aí vem para cá, ó, vem para o gráfico aqui. Ó. Imagine o valor de y aqui assim, ó. Vou chamar isso aqui de y1. A gente consegue encontrar o gráfico aqui, gente? Não, né? Então, o que acontece? Esse valor de y aqui, ó, ele não pode assumir, tá? O gráfico da função não assume jamais este valor de y. Agora é o seguinte, quais são os valores de y que o gráfico, então, poderá assumir? Pessoal, faz o seguinte, ó. Projete a parábola aonde? No eixo y. Começa aqui pelo vértice, ó, e projeta ela no eixo y. A parábola está para cima ou está para baixo? Está para cima, né? Então, ela vem daqui, ó. Aqui está, então, o y no vértice, né? Vem daqui, ó, e vai até o mais infinito. Então, esse intervalo aqui, ó, é a imagem dessa função. Ou seja, a imagem dessa função, a gente pode escrever assim, ó. Y pertence aos reais, tá? Porque a imagem é sempre em relação ao y. Então, y pertence aos reais, tal que o y, nesse caso, é maior ou igual àquele y do vértice ali. Beleza? Repara o seguinte, nós vimos uma situação aqui, ó, onde o a é maior do que zero, ou seja, concavidade voltada para cima. Agora, outra situação que pode ocorrer, ó, o a sendo menor do que zero, ou seja, concavidade voltada para baixo. O que acontece aqui? Ó? Nós temos aqui o vértice, tá? Está ali o vértice. Então, se nós projetarmos o vértice aqui no eixo y, nós vamos descobrir o y do vértice. Agora, eu te pergunto, o gráfico está para cima ou está para baixo? Está para baixo, né? Então, nós vamos ter aqui, assim, ó, a imagem da função, tá? Ou seja, a imagem da função, quando o a for menor do que zero, é o seguinte, y pertence aos reais, tal que o y é menor ou igual ao y do vértice. Tá? São valores menores aqui, ó,
que fazem parte da imagem dessa função aqui. Vamos a um exemplo para nós fixarmos isso daí. Diz o seguinte, olha só, determine os zeros, o vértice, o valor máximo ou mínimo, né? E a imagem da parábola dada pela função parari parará e diz ainda construa o gráfico. Beleza? Olha quanta coisa a gente vai ver aqui. Ó. Nessa função aqui, ó, nós temos que o a, ou seja, o coeficiente do x ao quadrado, vale 1. O b vale menos o 3. E o c vale 2 positivo. Tudo bem? Vamos ver os zeros, começando pelo delta. Olha só, o delta, a fórmula é b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Tudo bem? Então, o delta é dado por, substituindo, ó, o b vale menos o 3. Então, vamos ter o menos o 3 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2. Ou seja, o delta é dado por menos 3 ao quadrado, 9 positivo. Menos 4 vezes 1 vezes o 2, isso aqui dá menos 8. Tudo bem? Ou seja, o delta é dado por 9 menos 8, o resultado é 1. O que significa um delta valendo 1? É um delta maior do que zero, ou seja, positivo. Dessa forma, pessoal, nós vamos ter duas raízes reais e diferentes, tá? Agora, quais são essas raízes? Vem para a Bhaskara. Olha só, a Bhaskara diz que menos o b, mais ou menos, raiz de delta, né, que a gente acabou de calcular, dividido por 2 vezes o a. Vamos substituir? Olha só. No lugar do b, vamos colocar o menos 3. Então, menos o menos 3 fica 3. Mais ou menos, raiz quadrada de delta. O delta vale quanto, pessoal? Delta vale 1. Então, raiz quadrada de 1 é 1. Ficamos com 1 aqui. Dividido por 2 vezes o a. 2 vezes 1, o resultado é 2. Então, temos aqui, ó, duas raízes, tá? x1 e x2. Quais são elas? Primeiro, utilizando sinal positivo. 3 mais 1 dá 4. Dividido por 2, 2. 3 menos 1 dá 2. Dividido por 2, dá 1. Então, nós temos aqui assim, ó, as duas raízes, beleza? Vamos colocar no gráfico? Olha como é que fica essa situação aí. Ó. Vamos colocar aqui o eixo das abscissas, ou seja, o eixo x, e vamos colocar aqui assim, ó, o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo y. Esse gráfico, ou seja, essa parábola está passando lá no x igual a 1 e no x igual a 2. Vamos colocar aqui o x igual a 1 e vamos colocar aqui assim, ó, o x igual a 2. Tudo bem? Agora, repare o seguinte. Este gráfico, ou seja, essa parábola, possui o a, que é assim, o coeficiente do x ao quadrado, sendo um valor positivo. Então, a concavidade é o quê, pessoal? Concavidade voltada para cima. Então, se a parábola passa por esses dois pontos aqui, tem concavidade voltada para cima, mais ou menos ela tem essa configuração aqui. Concorda comigo? Agora, a outra pergunta desse exemplo é o vértice. Onde é que está o vértice dessa parábola? Está aqui, ó. Tá? Agora, quais são as coordenadas? Vamos traçar aqui, ó, e traçar aqui e descobrirmos. Olha só. Através da fórmula, x do vértice igual a menos o b sobre 2a, vamos descobrir o x do vértice. Olha só, temos menos o b vale menos o 3, ou seja, fica menos o menos 3, ou seja, 3 positivo. Dividido por 2 vezes o a vale 1, 2 vezes 1, 2. Então, está aqui, ó, 3 meios é o x do vértice, ou 1,5, tá, pessoal? Em formato decimal, 1,5. Vamos colocar aqui, ó, 3 sobre 2, tá bom? Formato fracionário, então, está aqui o x do vértice. Agora, o y no vértice, pessoal. Qual é o y no vértice? Podemos fazer também pela fórmula, ó, que é dada por menos o delta dividido por 4 vezes o a. Cadê o delta? Está aqui, ó. O delta vale 1, ou seja, fica menos 1 dividido por 4 vezes o a. O a vale quanto? 1 também. 4 vezes 1, 4. Então, está aqui, ó, o y do vértice é menos 1/4. Ou seja, daqui o y do vértice menos
1 sobre 4, ok? Agora, nessa situação aí, será que essa parábola tem valor de mínimo ou valor de máximo? Repara o seguinte, ó, ela tem ali um valor de mínimo. Máximo não tem porque ela vai até o mais infinito. O valor de mínimo ali, no caso, o valor mínimo, é y igual a menos 1/4, ok? Vamos escrever isso daqui, ó. Nós temos, então, que o valor mínimo dessa parábola é y igual a menos 1/4. Está aqui, ó, menos 1/4, ok? Agora, em relação à imagem, ó, projetando esse gráfico aqui no eixo y, a imagem, então, vem daqui, ou seja, do menos 1/4, e vai até aonde, gente? Até o mais infinito, né? Então, nós temos aqui, ó, que a imagem dessa função é dada por, ó, y pertence aos reais, tal que o y é maior ou igual a menos 1/4. Ok? Certo, pessoal? Chegamos ao final de mais uma aula, tá? Se você gostou da aula, clica ali em curtir, tá? Isso vai valorizar bastante aqui o meu trabalho. Outra coisa, ó, vai lá no Facebook e acesse a página Mais Matemática. Curta a página, já que tem muitas dicas lá sobre matemática que vão te ajudar aí no colégio, no Enem, nos concursos e por aí afora. Beleza? Pessoal, te aguardo nas próximas aulas. Tenha ótimos estudos e até mais.